Ele escreve 5 livros na Bíblia Sagrada: o livro do Evangelho de João, a primeira, segunda e terceira epístola de João e o livro de Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. E João é um dos discípulos de Jesus mais chegado. Mas só que João era mais íntimo de Jesus. João era mais íntimo de Pedro do que Tiago. Jesus escolheu 12 apóstolos para poder seguir. Mas só que João era diferenciado dos demais. Jesus contava todas as suas intimidades para João. Existem textos no livro do Evangelho de João que não estão nos demais evangelhos. Louvado seja Deus. Existem textos no Evangelho de João que não estão no Evangelho de Lucas, não no Evangelho de Marcos e não nem no Evangelho de Mateus. Qual deste texto? A ressurreição de Lázaro. Exemplo. Louvado seja Deus. Só João falou. As bodas de Caná da Galileia, só João falou. João era um dos apóstolos mais chegados de Jesus. Louvado seja Deus. João era um dos apóstolos mais íntimos de Jesus. É tanto que João, quando escreve o seu livro, ele vai escrever falando sobre o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a sua glória era como a glória do unigênito do Pai. João já estava falando sobre o Verbo. Louvado seja Deus. E João também narrou a história de João Batista. João Batista falou: eu batizo com água para o arrependimento de pecado, mas está vindo aí que vos batizará com fogo e com Espírito Santo. João Batista já estava anunciando, aleluia, o Messias, o Jesus, aquele que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Depois de João narrar a crucificação de Jesus Cristo, depois de João estar presente na crucificação de Jesus e poder narrar que Jesus carregou um madeiro e poder narrar que Jesus bebeu vinagre, ele está narrando a ressurreição de Jesus. Agora ele está narrando o Senhor que não é mais crucificado. Ele está narrando o Senhor que ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que Maria Madalena, louvado seja Deus, vai ao sepulcro de madrugada. Havia-se uma esperança em Maria que Jesus iria ressuscitar. Porque Jesus, louvado seja Deus, havia dito que iria derrubar o templo em 3 dias, iria reconstruir. Jesus não estava falando em um templo material. Jesus estava falando nele mesmo. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que quando Maria Madalena chega ao sepulcro, ela observa que a pedra está removida. Ela observa que o corpo de Jesus já não está mais lá. Maria se aterroriza. Maria fica traumatizada e corre para chamar os apóstolos. Louvado seja Deus. E vai adiante dos apóstolos. Quando ela chama os apóstolos chegam até o sepulcro de Jesus. Quando eles chegam, eles não entram de vez. Eles observam antes de entrar. Um deles entra. Quando um deles entra, por nome de Pedro. Por que Pedro? A gente perto de por que Pedro? Antes da crucificação de Jesus, Pedro negou Jesus 3 vezes no meio da multidão, aonde Jesus estava sendo crucificado. Quando os soldados foram buscar Jesus, aleluia, eles viram Pedro. Pedro foi um que botou a orelha de mal de um dos soldados. Ele sabia que Pedro era um dos apóstolos, mas só que Pedro
ser humano, como homem, como sentimento humano. Eu vou entrar, pois eu neguei mesmo. Eu vou entrar, pois eu vou ver realmente se Ele está lá. Pedro entra. Ele observa que tem lençóis jogados no chão. Mas só que Pedro observa que tem um lençol que está enrolado em um lugar à parte. Aquele lençol está separado. Se os soldados, aleluia, romanos tivessem ido buscar Jesus, ou os soldados de Jerusalém, eles não teriam deixado o lençol enrolado em um lugar à parte. Eles tinham deixado tudo jogado e tinham queimado. Pedro observou. Eu imagino que Pedro lembrou das palavras de Jesus. Eu imagino que Pedro lembrou daquilo que Jesus havia dito: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar e tudo estará consumado. Ao terceiro dia o meu sacrifício na cruz do Calvário pela humanidade sobre essa terra irá se cumprir.